Bom dia, mais uma live do Bússola do Saber. Eu e o Darlan Farias estaremos ao vivo agora, 11h47. E vamos falar sobre sistema imunológico e exercício físico. Vamos falar sobre as recomendações dos níveis de atividade física, a proteção imunológica que o exercício físico promove. Vamos falar sobre o prejuízo do sedentarismo em relação ao sistema imunológico e vamos comentar um pouco sobre o nível de atividade física da população durante essa pandemia. Vamos aguardar, ver se dá tudo certo aí. O pessoal vai chegando. Durante essa live teremos uma novidade, né? Se você quiser participar, pede para participar junto, entrar ao vivo, perguntar, discutir. Então é uma oportunidade aí para a gente conversar. Para você que não tem o hábito de participar de lives, você entra aqui e participa com a gente, tá? Mais aqui, professor Darlan chegando. Vamos ver se dá tudo certo. Ok. Bom dia. Bom dia, João, tudo bem? Maravilha. Estamos juntos novamente. Tá me ouvindo? Eu acho que é a terceira, quarta live nossa, né? Vamos falar sobre imunologia, um pouco sobre nível de atividade física, processo inflamatório, um pouquinho de Covid, pandemia, pós-pandemia, como que está o nível de atividade física. E se você quiser participar, entrar ao vivo, mostrar a cara, fazer uma pergunta, uma contribuição, pode pedir aí, faz o comentário, diz que você quer entrar aí para participar com a gente, ok? A ideia mesmo é que o Bússola do Saber seja uma comunidade e que as pessoas participem. Fala, Darlan, dê as boas-vindas aí. E aí, boa tarde a todos. Estamos aí novamente trazendo aí um pouquinho de conhecimento, né? E como o João falou, participação é sempre bem-vinda. Nosso objetivo aqui é formar laços. Quanto mais pessoas a gente conectar, quanto mais parcerias, network, melhor, né? E vamos que vamos. Refletir um pouquinho, né? Assim, na realidade, nossa intenção é trazer algumas informações mais, vamos dizer assim, mais rápidas, né? Efetivas. Então, a gente não vai abordar, assim, mecanismo pesado, né? Mais em termos gerais, mas o essencial é a gente entender o mínimo quais alterações ocorrem no organismo por consequência do exercício, né? Boa Pois tarde é, a todos. é importante, né? Eu sempre gosto de ressaltar durante minhas aulas, durante as lives, que são três mecanismos que nos afligem atualmente, né? O processo de envelhecimento, não é todo mundo que sonha em envelhecer, viver muitos anos, mas a maioria da população busca isso, né? Uma longevidade maior. Além disso, nós temos a pandemia da obesidade, que é uma pandemia também. O artigo que a gente vai discutir ressalta isso. A gente está vivendo uma pandemia dentro de outra pandemia. A pandemia da obesidade e a pandemia do sedentarismo, né? Então, é um cenário mundial, sedentarismo, obesidade, com essa tendência de envelhecimento populacional. E esses três fatores em conjunto, além dos outros, né? Estresse, sono inadequado, entre outras diversas doenças mentais, favorecem a imunossupressão. Tá? Então, por que a gente está falando sobre sistema imunológico e exercício físico? Porque o exercício físico é uma das formas de diminuir essa imunossupressão vinda do sedentarismo, do envelhecimento, e muito comum na obesidade, né, muito comum aí, muito incidente na população. E se você entender o mecanismo da inflamação
no exercício físico, você compreende o processo inflamatório nas outras doenças, que é praticamente convergente, né? Praticamente igual. E o exercício, né? Ele tem esse papel fundamental no equilíbrio desses sistemas, né? E no surgimento dessas doenças, dessa questão da pandemia, né? A gente leu, né? E vê constantemente nos estudos falando de inflamação, né? E inflamação é um quadro complexo porque ele vai gerar a doença, né? No nosso caso, o que a gente tem estudado mesmo é essa inflamação que eles chamam de inflamação de baixo grau, né? Que você está ali, como foi falado aí, né? Obesidade, desenvolve resistência à insulina, e é um quadro, como é de baixo grau, às vezes é imperceptível, né? Quando você não se preocupa com a sua saúde, e aí vão passando-se os anos e, consequentemente, acontece o que a gente percebe, né? Na velhice, tem uma associação de várias doenças. O idoso, hoje em dia, por exemplo, se você vai treinar o idoso ou conversar com o idoso, ele vai ter diabetes, hipertensão e mais alguma doença, ou uma delas, ou todas elas, né? É comum ter isso no idoso, né? Então, esse quadro de imunossupressão, né? Ele vem ocorrendo e se a gente não preocupa com a nossa saúde, não faz atividade física, não preocupa com a alimentação, lá na frente vai desenvolver, né, o que o pessoal chama no termo hoje em dia, né, de doenças crônicas não transmissíveis. Mas não é como o Covid, né, transmissível, variante Delta aí, mas para a sua saúde vai ser ruim. E pensando nisso também na questão do transmissível, se a pessoa tem esse quadro, né, inflamação crônica a longo prazo, a gente viu, né, transfere para a parte genética da sua prole, dos seus futuros, né, da sua geração futura. Então, assim, não é transmissível hoje, mas nas próximas gerações isso vai impactar bastante no metabolismo, por exemplo, né? Muito bem, foi muito bom você ter comentado sobre isso, que é um outro tema que a gente pode abordar aqui, né, a questão genética. Um tema cuidadoso ainda, né? Um pouco, a gente precisa abordar, discutir um pouco mais, trazer o que já se tem, mas realmente é uma coisa muito nova, muito recente, né? Mas valeu o gancho aí para a gente pensar em trazer esse tema no futuro. Então, olha só, a gente está vivendo aí um final de cenário de pandemia, onde o que foi recomendado, né? Ficar em casa, evitar de sair, foi gerado um estresse. E aí, o que a gente observou e a gente eu fiz parte disso, né? A gente saía um pouco menos, tinha medo de ir eu tinha o hábito de pedalar 2, 3 vezes por semana, não em trilhas, mas na cidade mesmo, 20 minutos, 45 minutos. Eu tinha o hábito de ir para a academia. E aí, de uma hora para outra, a gente esteve com medo, né? De ir até para o parque. Aqui em Gurupi, a iluminação pública era desligada, acho que a partir de 9 horas, para o pessoal ir embora para casa mesmo, para não ter essa questão Isso aí no começo, né? Então a gente teve um grau de fique em casa, não saia de casa, e aí todo mundo acomodado, né? Fala, nossa, vou aproveitar para alguma coisa. E aí os deliveries aproveitando, né? Então o que eu percebi? As pessoas diminuíram o nível de atividade física, aumentaram o consumo calórico e de alimentos processados e, obviamente, ganhou. Começaram as lives, né? Começaram as lives dos sertanejos e dos outros cantores. Bebidas à vontade. E aí, assim, tudo ao contrário do que a gente vai falar hoje, né? A gente tem que ter um mínimo de atividade física e evitar a obesidade, a gente não é da área da nutrição, mas
A gente sabe que tem alimentos que são inflamatórios, pró-inflamatórios, e alimentos que são anti-inflamatórios, que entram nisso. Então, na maioria dos deliveries, nessa época da pandemia, a gente viu muito hambúrguer, pizzaria, entre outros alimentos inflamatórios. Então, estava tudo errado, porque a gente, assim, tudo errado não, é tudo ao contrário do que a gente vai falar hoje, porque o nível de atividade física caiu, a obesidade, sobrepeso, teve uma tendência de aumentar e gerou esse nível de inflamatório, né? E por que a gente vai abordar isso agora? Porque às vezes esse quadro está se estendendo até atualmente, né? Até agora, até como que está a situação aí na sua cidade, como está a situação na sua academia, como que você percebe seus colegas, seus amigos, estão treinando, voltaram a treinar, estão esperando ainda. Eu, quando frequento a academia, eu fico assustado, eu vejo pouca gente praticando. Né? E a gente vai falar aqui sobre o nível de atividade física. O recomendado para o sistema imunológico é sempre moderado. Tá? Nada muito intenso, nada muito exagerado. E eu vejo as pessoas voltando da pandemia fazendo errado de novo, tentando compensar o tempo que ficou parado. Tá? Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre como que está o cenário atual e como a gente deve zelar pela nossa saúde e que tem as consequências benéficas aí para o nosso sistema imunológico. Eu acredito que o equilíbrio, né? Você acabou de falar dessa questão que a gente teve um comportamento, né? Todo mundo, queira ou não queira. Eu, no início, estava bebendo pra caramba, ó, confessando aqui, ao vivo e a cores. Mas a gente tem que ter um equilíbrio, né? Tanto no exercício físico, tanto nos hábitos de... Deu uma pequena travada aí, vamos esperar um pouquinho. Darlan estava falando que tem que ter um equilíbrio entre os hábitos. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vocês conseguem me ouvir? Eu caí ou acho que foi só o Darlan, né? Darlan saiu. Ok. Vamos esperar ele voltar. Pessoal, se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode colocar aqui embaixo. Se você quiser entrar ao vivo, participar com a gente, fazer seus comentários, fazer uma pergunta, também só comentar aqui embaixo, que a gente, no final, daqui a uns 20 minutos, a gente vai começar esse bate-papo, tá? Então, uma oportunidade para você que quer começar a fazer algumas lives, participar, participe. Então, acho que foi para cair, né? Reiniciou o modem. Acho que a porta fechou e diminuiu o sinal. Acho que foi isso. Mas eu estava falando, a gente estava começando a falar a questão do equilíbrio, né? E aí a gente falou do equilíbrio do exercício, equilíbrio dos hábitos. E a gente, estudando, a gente vê que também o sistema imunológico, né? Nosso metabolismo, ele também tudo é um equilíbrio. Que é o que todo mundo aí fala da homeostase, né? O estado de equilíbrio. Então, assim, a gente produz células, citocinas, né? Que são substâncias que podem ser inflamatórias e anti-inflamatórias. Pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. A gente produz as duas. E dependendo da dosagem do exercício, por exemplo, você vai deixar um ambiente mais inflamatório, né? Ou um ambiente menos inflamatório. Então, a dosagem do exercício é importante. Então, só para a gente ver que tudo é questão de equilíbrio. No nosso caso, a gente puxa a sardinha para a questão da educação física, do exercício físico, obviamente, porque a gente precisa, a busca dessa dosagem é importante. Não significa também que tem que ter uma receita de bolo, né? A gente aprende muito aí, quando vai falar de doenças, a gente vê muita diretriz, né? Diretriz de hipertensão, diretriz de diabetes para exercício, e muitas vezes os profissionais fixam na diretriz, não pode fazer nada além daquilo.
Na realidade, a diretriz é só um direcionamento, até mesmo porque, além de ter um estado de equilíbrio, cada pessoa vai responder de uma forma, né? E a gente está falando de genética, né? O ambiente influencia muito também, né? Então, tudo é um estado de equilíbrio e que a gente possa usar o exercício físico para tentar, vamos dizer assim, regular essas, como é que fala o nome? Adaptações ao exercício, né? Importante. Dentre as recomendações, as mais básicas, né, continuam sendo 150 a 300 minutos de atividade física por semana. As recomendações que eram, no mínimo, 3 vezes por semana, passaram aí para, preferencialmente, todos os dias, tá? Preferencialmente de 5 a 7 dias por semana. Então, não é difícil distribuir 150 a 300 minutos por dia, de intensidade moderada, tá? E pode ser principalmente de exercícios aeróbios, com pelo menos 2 vezes por semana de exercícios de força, tá? Sugere-se que esse exercício físico seja diário. Por quê? Porque após o exercício físico de intensidade moderada, há uma regulação para cima do sistema imunológico. Tá? Então, você tem aquela proteção praticamente que diária, sua dose diária de exercício, sua dose diária de prevenção para infecções. Então, o sistema imunológico está mais preparado. E um estudo mostrando, comparando pessoas sedentárias que fizeram exercício físico de intensidade moderada, o sistema imunológico demonstrou uma melhora. Porém, pessoas treinadas que fizeram exercício na mesma intensidade teve um efeito maior ainda, como se tivesse o efeito agudo e crônico em conjunto. Então, são 2 benefícios ao mesmo tempo. Então, eu quero cuidar da minha saúde, quero prevenir doenças, quero aumentar minha longevidade, quero proteger meu sistema imunológico. Não estou muito preocupado com a estética. Exercício praticamente diário de intensidade moderada. Pode fazer exercício intenso? Pode, mas é principalmente exercício de intensidade moderada. Você vai estar bem protegido, você vai ter uma diminuição da inflamação crônica. Então, juntando o agudo com o crônico, você tem uma proteção a mais, né? Então, a pessoa treinada, que treinou hoje, tem mais uma proteção. Tem o efeito agudo e o crônico. Pois é, e eu acho importante a gente relembrar a diferença entre atividade física e exercício físico, né? Atividade física é qualquer movimento que gere um gasto energético, né, acima dos níveis normais. E pensando nisso, as recomendações falam, né, como foi citado, 150 a 300 minutos por semana, todos os dias. Na pandemia deu uma ênfase a esse 300 minutos, era 150, né? E a gente, a princípio, falando de atividade física. Então, se você faz atividade física, qualquer movimento torna os seus dias mais ativos, você já está alterando o metabolismo do bioenergético do seu organismo e, consequentemente, esse metabolismo energético ele tem relação direta com o sistema imunológico, né? Tem uma relação, eles interagem nesse processo e aí você vai ter alguns benefícios já. No entanto, para que a gente tenha um benefício maior ainda, a dosagem, né? Quando a gente sistematiza, a gente faz atividade física sistematizada, com repetições, carga, duração e planejado, que a gente costuma fazer sem qualquer planejamento. A gente costuma fazer não, a gente vê os profissionais fazendo sem qualquer planejamento. Então, quando você sistematiza, você dosa a intensidade, né? Não é simplesmente, o HIIT não, o HIIT, o pessoal usa o HIIT, né? O HIIT coloca aí uma intensidade qualquer aí, máximo que você conseguir, você vê o cara morrendo lá já, descansa 1 minuto. E às vezes não é o suficiente para ter aquele efeito, né, nas citocinas
anti-inflamatórias, por exemplo, né? E ter um efeito, um benefício para aquele indivíduo específico, né? Então, assim, por mais que a gente incentive a atividade física e, obviamente, essa semana eu tenho até que dar uma lida, eu vi uma reportagem na CNN falando que o Brasil é um dos países que menos pratica atividade física, né? Menos, e o menor, as pessoas não fazem atividade física, não tornam seus dias mais ativos, né? Então, assim, a gente tem que ter esse detalhe. A população, a gente sabe que precisa, geral, tem que fazer atividade física, quiçá todo mundo fizesse exercício físico, né? Mas o exercício físico ali, ele vai trazer um benefício muito maior, acredito eu, do que a atividade física, né? E aí entra justamente no que a gente gosta de trabalhar, que é justamente essas dosagens aí, esses níveis inflamatórios, essa questão da propensão a doenças, né? Você comentando, eu ia entrar na questão da atividade física, a ideia era justamente nesse metodológico, planejado e tudo mais. Porém, o exercício físico e a atividade física têm os mesmos, praticamente os mesmos benefícios, né? O exercício físico tem a questão de ser planejado, sistematizado, com cargas adequadas, etc. Aí vem uma frase importante que faz todo sentido nesse momento, né? Fazer algo é melhor do que não fazer nada, tá? E o exercício físico ou atividade física tem que sempre estar associado ao prazer, aos materiais e locais disponíveis, tá? Pode estar associado a animais, plantas, jardinagem, passeio com animais, etc. Porém, recomenda-se também nesse período aí ainda de restrição, além do exercício aeróbio ou da atividade física diária, momentos de alongamento, de relaxamento e de meditação. Então, por mais que seja só atividade física, não, eu faço atividade física, eu lavei meu carro hoje, cuidei das plantas, levei meu cachorro para passear, muito bem, isso aí é atividade física. Mas atingir o mínimo lá do tempo por dia. Mas ainda assim, no final, seria bom momento de alongamento, relaxamento e meditação. Então, vem complementar aí o aeróbio de força, né? E essa questão a gente falou até nas outras lives, né? Essa questão de dar uma desacelerada, né? Fazer um pouquinho de meditação, respiração, pensar um pouquinho, parar um pouquinho dessa aceleração, tudo rimando, olha que legal. Mas hoje eu até postei outra reportagem, né? A gente vive lendo as reportagens e os estudos, falando da produtividade tóxica. Com a pandemia, aumentou muito essa questão, né? E de você... O trabalho está em casa, né? Então, assim, toda hora você está trabalhando, está fazendo nada, mas aí fica aquele negócio do trabalho. E aí a reportagem é legal que ela traz algumas dicas de como tentar melhorar essa produtividade tóxica, né? E dentre elas está a meditação, como se falou, a respiração, o exercício físico, né? Então, assim, é importante ter essa questão. E não só por consequência de desacelerar mesmo, é importante, mas a gente sempre traz para a fisiologia, né? A gente está falando do sistema imunológico, até o aspecto mental, né? A saúde mental influencia muito. Produzir muito cortisol, por exemplo, né? Vai dar uma desregulada do que a gente falou lá, né? O equilíbrio das citocinas, né? Então, hoje é a máxima. E eu acho que nós, como profissionais de educação física, temos que dominar, no mínimo, algumas técnicas para isso, né? A gente tem o bracing, que é a questão do fortalecimento do core, aquela respiração, já é algo importantíssimo, né? Falando só do bracing em si, que é a técnica utilizada no auge hoje, né? Na questão do treinamento funcional, já é algo importante que pode fazer, né, em algum momento do seu planejamento, né? E se você não conhece a técnica do brace e tudo mais, né? Simplesmente o finalzinho ali do exercício, a gente faz os alongamentos com os alunos ou a gente mesmo, mas que tal você deitar e só 1 minuto, faz essa experiência, 1 minuto, desliga de tudo, só concentra na respiração, inspira
e expira, isso aí já vai ser suficiente, né, para ter uma saúde melhor aí, regular aí todo o mecanismo aí metabólico, imunológico, né? Falando de bracing, nós temos uma profissional aqui no estado que acho que é referência nacional nesse assunto. Minha colega foi minha aluna há muito tempo atrás e a ideia é trazê-la para falar sobre vacuum, bracing e outras manobras. Tá? Então, Semana que vem. Vamos ver se semana que vem dá, mas se você tem interesse aí de algum outro tema, coloca aí no comentário também o tema e um profissional para a gente chamar aqui para as lives, tá? Então, ótimo essa questão aí, complementação, né? Além do... É o efeito do exercício físico como um todo, né? A meditação, o alongamento como um todo. Seja no sistema imunológico, seja no fortalecimento do core, seja na saúde mental. Então, atinge diversas frentes, né? Além dessas recomendações de atividade física ou exercício físico, né, que tem que ser prazeroso, tem que ter locais disponíveis e tudo mais, tem algumas recomendações para idosos, porque os idosos têm uma característica especial, né? Os idosos foram a faixa etária aí mais incidente aí na questão do medo, os familiares evitando de deixar os idosos saírem. Às vezes o idoso queria ir para o parque, queria fazer alguma atividade física, a família não pode. E então tem que ter um cuidado especial aí com os idosos. E nessa volta, né, como que tem que ser o treinamento para idosos? Nessa volta aí normal, né? Além das recomendações, pelo menos 150 minutos por semana, o exercício tem que ser aeróbio, tem que ter exercício de força, além disso, exercícios de equilíbrio, coordenação motora e alongamentos. Então, assim, são 150 a 300 minutos por semana, mas aí tem algumas diferenças aí, dependendo da população. Na questão do idoso, se destaca o equilíbrio e a coordenação motora. Neuromuscular, né? Trabalhar com idoso é bom demais, né? Acho que da minha experiência maior que tenho com idoso, né? E assim, o Covid afetou bastante todo mundo, né? Mas o idoso mais ainda porque ele já está na fase de perder, né? Perder massa muscular, massa óssea, né? Você falou um negócio aí de retornar, né? As atividades. E toda vez que eu acho que toda fala minha eu dou essa ênfase, que é justamente a dosagem do exercício. A gente precisa realmente, novamente, repetindo aqui que eu já falei, a gente precisa dosar essas intensidades, né? O idoso está retornando, não significa que ele volta no mesmo ritmo. Pra vocês terem ideia, no final do ano passado, né? Como eu falei, alguns alunos de personal surgiram aí no meio da pandemia. Fui meio receoso, mas graças a Deus deu tudo certo. Mas assim, eu tenho um aluno mesmo que ele teve o Covid, a gente estava treinando. Aí ele foi na cidade dele, 3 horas daqui, voltou com o Covid, né? Então ficou um mês, aí voltou com o Covid, a esposa pegou o Covid, a esposa não treinava e ele treinava. Então os dois responderam diferente ao Covid. Ele passou ruim, não precisou ser internado, resolveu em casa. Ela já precisou ficar internada alguns dias e, graças a Deus, ficou tudo certo, né? Então, assim, ao retornar o exercício com ele, a gente, obviamente, fez uma intensidade mais baixa, menos séries, e, independente da gente tomar esse cuidado, você percebe a diferença, né? Então, assim, outro alerta é justamente essa questão da intensidade. O outro alerta é que hoje em dia as pessoas parecem que querem um resultado rápido, intensidade alta, né? E a gente verificando aqui, né? A gente fala aí dos artigos e tudo mais, a gente verifica e vê vários estudos mostrando
que se essa intensidade não é controlada, você não vai ter o benefício, né? Vai ter o malefício. Logo após que você faz o exercício, o sistema imunológico é afetado. Tem um negócio que o pessoal chama de janela imunológica, que também tem uma galera descobrindo algumas coisas que não é bem assim, mas a maioria dos estudos até agora não é verdade absoluta, mas quando você faz o exercício, você, né, tem o conhecimento básico é o quê? Você tem as microlesões, né? Então quando tem microlesão, o sistema imunológico vai lá justamente para solucionar essa lesão, né? E tendo essa microlesão, se você não dosa essa intensidade, você faz exercício sem a devida atenção ou prescreve sem a devida atenção, controle, consequentemente, a longo prazo vai trazer malefícios para a saúde, né? O sistema imunológico. E aí, voltando para o Covid, se a pessoa sempre treina intenso, o sistema imunológico dela não vai estar 100%. Então ela vai ali no mercado, pega Covid, vamos dizer assim, né? Pega Covid, graças a Deus muita gente já está vacinada, está diminuindo, mas não tem, vamos dizer assim, escapatória, vamos dizer, né? Então, acabei de falar aqui de exemplos práticos, de questões teóricas que a gente fala, né? E que impacta diretamente essa questão do sistema imunológico, né? Então, assim, obviamente que a gente não está, o objetivo aqui não é também falar detalhadamente as questões, mas para a gente verificar o quanto a sistematização, que é tarefa maior nós profissionais de educação física, impacta diretamente na saúde. Eu sei que tem muita gente que gosta da estética, corre atrás da estética, e é função nossa do profissional de educação física amenizar essa busca que muitas vezes pode trazer um problema mental, para a saúde mental, né? Então, assim, que a gente possa não só desacelerar para a saúde nossa, mas que a gente possa também, na nossa prescrição, nossos alunos que vêm naquela loucura de verão, ou até pós-Covid, né? Coincidiu aí, o Covid está diminuindo, logo no período que a galera começa a treinar para o verão que vem. Então, assim, bastante cuidado, porque isso aí afeta muito a imagem da sociedade com a nossa profissão, né? A recomendação é que o exercício aeróbio seja de intensidade de 65% a 75% da frequência cardíaca máxima. Então, supondo aí que uma pessoa tenha frequência cardíaca máxima de 200, a frequência cardíaca ali de 130 a 150 já é uma intensidade adequada, intensidade moderada. Então não precisa fazer, não tem muito segredo, tá? No 130 você acertou, no 150 você acertou também, e o que tiver ali para o meio não está errado, tá? Aí vai depender do seu objetivo, da duração do treinamento e tudo mais. Mais perto do 150, mais perto do 130, como você trabalhou, como que você fez, tá? Então a gente vê várias pessoas diferentes na academia, pessoas que inclusive fazem plantões de 24 horas, tá? Então faz muito mais sentido depois de um plantão longo, né? Muito mais sentido uma intensidade mais próxima a 130 do que mais próximo a 150. Se você está treinando hoje, você treinou hoje, não vai treinar amanhã, então você pode forçar um pouquinho mais a intensidade, porque amanhã você não vai treinar, então você pode puxar um pouco mais para 150. Mas está tudo muito tranquilo, né? 130, 150 batimentos por minuto já está bom. E se passar um pouquinho também, 155, também não tem problema. O problema é ficar passando muito do recomendado. Então, subir um pouquinho, não precisa se estressar. Volta, baixa a intensidade, volta ali para a zona de treinamento. Então, são essas recomendações. 150 a 300 minutos por semana, principalmente aeróbio, 2 vezes por semana força, 60 a 75% da frequência cardíaca máxima. Idosos, além do aeróbio e força, exercícios de equilíbrio, coordenação e alongamento. E para quem
não sistematiza o exercício físico, considerar também um momento de alongamento, relaxamento e meditação. Lembrando que fazer algo é melhor do que não fazer nada. Então, eu não consegui fazer 150 minutos essa semana, mas eu consegui fazer 110. Melhor fazer 110 do que não fazer nada. Tá? Então, tem um parâmetro ali para saber se você está bom, porém, dentre as limitações que a gente ainda tem hoje em dia, fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. E olha só, o sedentarismo também é uma pandemia, e o sedentarismo está associado, sempre é bom relembrar, né? O sedentarismo está associado a maior, associado, né, com a idade. Está associado a maior obesidade, diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, doenças pulmonares, entre outras, tá? Entre outras tantas. Tá? E lembrando que o exercício é anti-inflamatório, ele previne a inflamação crônica. Outras diversas questões geram inflamação crônica. Né? A obesidade gera inflamação, a diabetes gera inflamação, a hipertensão gera inflamação, aquela cárie no dente, aquela inflamação no dente é inflamação, aquela lesão na unha que nunca sara também é inflamação, osteoartrite é inflamação, tendinite é inflamação. Então, vejam só, a inflamação, a gente tem que buscar diminuir essa inflamação de baixo grau, né? Que é aquela inflamação invisível que você disse. Mas, às vezes, está associado só à obesidade, mas às vezes está começando a acumular obesidade, tendinite, uma lesão na pele que você tenha, diabetes, e vai acumulando esse nível inflamatório. E aí o sistema imune não vai responder da mesma forma que um corpo com a manutenção da homeostasia e com o sistema imunológico já mais preservado, né? Pelos níveis de atividade física, pela manutenção do peso corporal, massa muscular preservada. Então tudo isso é uma balança que a gente precisa diminuir a inflamação e aumentar os níveis aí do sistema imunológico e de massa muscular, de condicionamento físico, de VO2, etc., que nos prepara para enfrentar diversos patógenos, entre eles alguns vírus, né? Vírus, bactérias, entre outros. Pois você falou de questões bem interessantes, né? A frequência cardíaca ela é um parâmetro para que a gente possa se direcionar, né? Só que muitas vezes, por falta do profissional fazer a sistematização, né? Ele vai e passa muito desse parâmetro aí. E outra coisa, depende do nível de cada um, né? Fora isso, sinais de inflamação crônica, um sinal de inflamação, ou no mínimo, de overtraining, né, que é o excesso de treinamento, intensidades grandes e tudo mais, né, uma falta de descanso, é a frequência cardíaca de repouso. Mede ali a frequência cardíaca de repouso durante o treino, né, assim, antes do treino, né? Se você mede, por exemplo, todos os dias do seu aluno, ou ele vai com o relógio, você vai lá e vê. Se você anota todos os dias, chega um dia, você vê que ela está mais alta, no outro dia também, no outro também, aí você, opa, tem alguma coisa diferente. Então, um sinal simples, e às vezes a gente preocupa, pede um exame de sangue, não que não seja importante, é importantíssimo, mas um sinal simples que você monitora ali, às vezes não precisa nem anotar no relógio, já grava, né? Sei lá, tem alguns aplicativos de personal, por exemplo, que já manda o relatório para o seu aplicativo, então tem essa possibilidade. Então, um detalhe que você controla e já equilibra, né? Essa questão que a gente estava falando. Um outro detalhe é o descanso, né? Muitas vezes a gente descansa 24 horas, às vezes trabalha a musculatura e descansa 24 e fica nos 24. Por que não descansar 48,
né? Então, assim, outra questão importante é essa questão do descanso e usar as pílulas também, né? A gente falou aí agora, né? Respirar, desacelerar, isso aí já contribui bastante. É que nem a alimentação. A, a gente, quando desregra as coisas, muda rapidamente. Para voltar novamente é um pouquinho todo dia, 1% todo dia, como diz o pessoal, né? O dia aí, se eu não me engano, tem não sei quantos minutos, tal, sei que 1% dá aproximadamente 15 minutos. Já pessoas fazendo atividade física, né, ou então tendo hábitos saudáveis 15 minutos por dia, 1% só do seu dia já traz um sistema imunológico melhor, uma diminuição da inflamação, uma diminuição, né, desse perfil de gordura do corpo, desse acúmulo de gordura, né? Então, assim, falar é fácil, fazer é difícil, mas não é impossível. Não é impossível, né? E o processo de envelhecimento está associado a uma sobrecarga no sistema imunológico. Por quê? É como se quanto mais o sistema imunológico for sobrecarregado, mais ele vai ficando debilitado com o tempo. Então, é importante preservar o sistema imunológico, deixar ele sempre... Por que a gente está falando sobre preservação do sistema imunológico? Porque no longo prazo isso vai fazer a diferença. E eu vi uma frase de uma pessoa que não é mais da área intelectual, meditação e tudo mais, eu gostei da frase. Ele fala que a meditação faz bem para o sistema imunológico e o pessoal não entende muito bem o que é o sistema imunológico. Ele disse mais ou menos assim, o sistema imunológico é o sistema que permite você se manter vivo. Simples assim. Na ausência do sistema imunológico, você morre. Tá? Então, a gente vê que diminuição dos níveis de variáveis imunológicas te põe em risco de infecções e diminuição drástica desses valores biológicos te expõe, inclusive, a risco de morte. Tá? Então, a gente tem que pensar sempre nesse benefício. Semana passada, a gente falou o papel do exercício na hipotensão pós-exercício. Hoje a gente está falando da imunidade. Na outra semana, a gente falou do cérebro. Na outra, a gente falou do cérebro e do sono. Então, assim, quem está acompanhando já deve saber, mas a gente está observando que o exercício físico está ligando os pontos de diversos problemas relevantes e atuais. Você falou do envelhecimento, trazendo, né, um ponto importante também. Com o envelhecimento, a gente perde, né, vai perdendo a massa muscular, é a tendência natural, né? Então, tem um gráfico que eu mostro nas aulas que né, 35 anos ali, está no auge, passou dos 35 ali, já começa a cair, chega nos 60, se você não treina, cai assim. Agora, se você treina, essa diminuição, né, de força e massa muscular, ela é mais acentuada. E qual a relação disso com o sistema imunológico? No músculo, a gente tem, o pessoal chama de miocinas, né? E elas são estimuladas quando tem a contração muscular. Então, quando você contrai, quando você faz força, levanta peso, resistência, você ativa uma série de reações do seu organismo que vão permitir, por exemplo, diminuir o ambiente inflamatório que pode ser ocasionado pelo desequilíbrio da ingesta e do gasto. Né? Então, voltando para essa minha fala começou lá na questão do yoga e do sistema imunológico, é bom para a vida, né? Então, assim, um dos fatores, falando do exercício, do treinamento de força, por exemplo, para idoso, já é importantíssimo. Né? Então, a perda da massa muscular, ela já desencadeia diversas reações, diversas vias, né, inflamatórias, né, dependendo da intensidade, anti-inflamatórias, que são essenciais para atenuar o envelhecimento, né? Olha um exemplo legal. Aqui assim, ó, em cima do coração, aqui assim, nem aparece aí, né? Mas em cima do coração a gente tem um timo, que é um órgão que produz células, né,
timo começa com T, linfócitos T, são células que vão combater, né? Vírus, bactérias, tem coisas específicas aí, mas em linhas gerais é isso. Então a gente nasce com ele com um timão, eu falo nas aulas que a gente nasce com um timão. E aí com o envelhecimento, né? Ele vai diminuindo, vai ficando um timinho, né? Vai ficando um timinho. Então, fator importante, você precisa estimular. O envelhecimento faz com que você vá perdendo essa linha de defesa que você já tem. Então, o exercício físico, a contração muscular ajuda demais. O idoso, né, já está nessa descendência. Eu falo nem o idoso, até eu mesmo, né? Depois dos 35 começa a diminuir, 40, meu Deus do céu. Então, assim, são questões que a gente falei em linhas gerais, mas são questões que todos nós temos que ter em mente, né? Não é simplesmente que vai melhorar a vida. Vai, mas você é um profissional, você precisa saber detalhes, dar mais informação, solidificar mais a informação para os nossos alunos, né? Muito bem. Eu acho que a gente já pode ir em rumo à finalização. O pessoal que está assistindo aí, a gente está com uma nova proposta. Quem quiser participar das nossas lives, pede para entrar aí. Serão bem-vindos para comentários, dúvidas, sugestões. A partir da semana que vem, a gente vai ver se traz convidados. Acho que vocês já devem estar cansados de ver só nós dois aqui. Então, sugestão de temas, sugestão de convidados. Vamos valorizar os profissionais da região, tá? Da região daqui do Tocantins. Eu sou de Gurupi, o Darlan está em Palmas. Vamos trazer essa galera aí, recomendações aí. Pede para o pessoal seguir a gente, compartilhar informações. Vamos fazer uma comunidade, tá? Então, para finalizar e para resumir, né? A gente observa que a maioria da população nesse momento diminuiu o nível de atividade física. Algumas pessoas já retornaram, algumas pessoas ainda estão precisando retornar. A obesidade e o sobrepeso, a gente tem dados só anteriores da pandemia, então a gente não sabe como que foi o comportamento, mas a gente observa que teve uma tendência de aumento. E então, durante a pandemia, quando a gente deveria estar com o nosso sistema imunológico mais fortalecido, mais preparado, a maioria da população ficou mais sedentário, a maioria da população se alimentou de forma mais alimentos mais processados, gerou um pouco mais de sobrepeso e obesidade. E a gente está reforçando aqui que as regras do exercício físico praticamente se mantiveram. Tá? Então, é melhor fazer, a recomendação é de 150 a 300 minutos por semana, principalmente de exercício aeróbio, de preferência todos os dias, ou pelo menos 5 vezes por semana. Para idosos, além do aeróbio e força, colocar exercícios de equilíbrio, coordenação motora e alongamentos. E uma frase que eu acho que é muito importante: fazer alguma atividade física é melhor do que não fazer nenhuma. Tá? Então, acho que é o momento aí de a gente reforçar essa questão de intensidade moderada, de nada de voltar aos treinos com tudo, e valorizar quem está fazendo um pouquinho, mesmo que seja atividade física, mesmo que seja naquele papel de jardinagem, lavar carro, levar cachorro passear, essas questões, um passeio de bicicleta, um passeio no parque, sem sistematização. Se for sistematizado, melhor ainda. Bom demais. Só lembrando aí, pessoal, que a gente está fazendo as lives, a gente sempre fica embasado em alguns conteúdos, né? O João seleciona os artigos, a gente lê e tenta trazer o conhecimento e juntando um pouquinho com a nossa prática, né? E esses artigos, eles estão na bio do Bússola do Saber. Bem, o Darlan caiu, vamos ver se ele volta. Então, os artigos que a gente discute aqui estão disponíveis para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar. Voltou. Então, lá na bio tem os artigos, tá? Clica na bio, já vai abrir uma pastinha lá
conteúdos, se eu não me engano, o nome que está lá, mas já tem os artigos que a gente utilizou aqui, tá? A grande maioria deles em português, para facilitar nosso estudo. E como o João falou, a gente está aqui para valorizar o profissional da área, valorizar o profissional regionalmente, Gurupi, Palmas, né? E se você souber de algum profissional, né, que a gente possa trazer, que possa contribuir para o nosso conhecimento, se você tem algum amigo, se você quer vir falar, né, manda mensagem aí de conteúdo, para a gente fazer esse bate-papo, né? A gente começou aí com as lives toda sexta, no 11h47, e parece que a gente está conseguindo, né? Hoje é a quarta, a gente conseguiu fechar um ciclo aí de um mês. Então, parabéns a nós. E que a gente espera a contribuição de vocês também, para que a gente possa crescer juntos aí. O Bússola é algo que vai direcionar aí o nosso crescimento. Valeu, até semana que vem, pessoal. Vamos ver se a gente começa a produzir alguns materiais mais curtos durante a semana também. Esperamos contribuição de vocês, contribuições e participações, dúvidas, ok? Muito obrigado mais uma vez. Até semana que vem. Um abraço, até mais!